Então, nas metas, o que que a gente observa que são metas? É o mesmo slide de todos os outros, né? Eu vou, com essa meta, eu vou fazer a subdivisão do trabalho que tem que se fazer para transportar as crianças, colocando prazos para a execução dessas metas através do calendário anual. Vou pegar o calendário anual ali e vou subdividir esse trabalho, botando ali as metas, ou seja, os prazos, né? E essas metas, elas podem ser semestrais, elas podem ser trimestrais, ela pode ser para um mês, ela pode ser para a semana, e ela é a meta também para o dia, esse dia, hoje a gente precisa pegar, levar as crianças. Então, vai desde o macro até o mínimo, né? De curto, médio e longo prazo, né? São as metas aqui. Quando a gente dá um passo a mais, eu vou deixar esse slide aqui em tela cheia, porque se você quiser dar um print nele, tá? Esse é o momento. Então, dando um passo a mais, a gente avança para pensar os recursos, que já seria aqui no campo de plano de ação. A gente pensa os recursos, a gente faz os orçamentos, a gente vai providenciar o transporte, a gente vai montar o itinerário, a gente traça as melhores rotas, a gente faz a lista de passageiros ali, o embarque, a gente vai tratar ali dos POPs, né, de embarque e desembarque, e a gente vai implementar ali os elementos, as ferramentas de controle, né? Porque aqui no plano de ação é onde a gente vai trabalhar mesmo com os fluxos e os POPs, porque ali o plano de ação é como que vai acontecer a ação, tá vendo? É movimento, é atitude que a gente vai ter. Então, quando a gente fala mesmo em plano de ação, é como se a gente estivesse de fato já agindo. Então, é bem lá a função dirigir mesmo, que é onde eu entro no campo de batalha mesmo, eu tiro tudo aquilo do papel e eu vou executando, ok? E sem esquecer, né, de depois de executado, fazer a avaliação para saber se o que a gente fez foi o que estava no itinerário, foi o que estava na rota do dia. E o mais importante, se foi aquilo que estava previsto ali dentro do planejamento, que é o objetivo, né, de tudo isso. Então, quando a gente avança um tiquinho, apareceu aqui, deixa eu vir aqui ver o que é isso que está aparecendo aqui e fechar, ok? Fechei ali e a gente avança aqui para as metodologias que a gente pode aplicar aqui dentro, metodologias ou estratégias, né, que a gente vai usar aqui dentro do departamento de transporte como atribuição desse departamento. Quando a gente fala na aquisição do transporte, de onde vai vir esse transporte? Quando a gente fala, nós precisamos providenciar um transporte, né? Olha aqui, ó, providenciar o transporte no plano de ação. Nena, e quais são as possibilidades que eu tenho para providenciar esse transporte? Aí a gente vem aqui, existem algumas estratégias e métodos que a gente pode adotar. A igreja vai comprar esse transporte? A igreja vai comprar quando sai do caixa da igreja, tá bom? Mas quando a gente pensa, não, a igreja não vai comprar esse transporte porque a igreja não tem condições financeiras para isso. Isso não é uma prioridade ainda, adquirir um transporte para a igreja. Então a gente pensa naquela escala de voluntários com membros da igreja. Lembra que a gente viu lá no organograma, quando a gente montou o organograma do departamento de transporte, que a gente viu ali uma escala de voluntários? Se você não viu, vá lá ver o organograma do departamento de transporte, que você vai ver lá a escala de voluntários com membros da igreja.
Eles são, Nena, parte do departamento de transporte? Não, quando se faz uma escala de voluntários, eles são apenas colaboradores, tá bom? Desse departamento, eles não são membros, não. E outra estratégia que a gente pode pensar, né, é uma possibilidade quando a gente fala em providenciar transporte, como que a gente vai fazer isso lá dentro do plano de ação. Aqui na metodologia e na estratégia, a gente pode parar para pensar, será que os membros da igreja vão doar, né? Vão contribuir com financeiramente para a gente comprar nele, mas os membros da igreja não é a mesma coisa da igreja? Não. Quando eu falo os membros da igreja vão doar, esse dinheiro vai vir da igreja, mas não vai vir direto do caixa da igreja. Vai se fazer uma campanha específica para o transporte. Aí toda a igreja vai contribuir, vai doar uma parcela ali dessa verba que se precisa, tá? As famílias das crianças vão pagar a taxa, Nena, e não tá chovendo no molhado? Não, agora aqui já é um grupo mais seleto ainda, porque aqui, se a igreja resolver locar, né, contratar um sistema de transporte, aí cobraria-se uma pequena taxa mensal das crianças, das famílias, ou melhor, das famílias das crianças que iriam fazer uso desse transporte, que é diferente. Aqui os membros é todo mundo, aqui já é uma fatia menor, só quem tem filho lá dentro do departamento infantil que vai arcar com essas taxas. E mais, não é nem só quem tem filho no Ministério Infantil, não. É só os filhos dos que utilizam esse transporte, ok? Outra estratégia, outro método que se pode abordar aqui é as famílias das crianças vão levar, tipo assim, as famílias das crianças que vão levar essas crianças para a igreja, eu não vou precisar me preocupar, a não ser eu, enquanto coordenador desse departamento, eu vou estar só monitorando se as crianças vão mesmo, porque a maior atribuição desse departamento aqui é fazer com que a criança chegue até a igreja, né? Garantir que a criança vá. E eu vou buscar parcerias com o comércio, eu vou pedir doações ali ao comércio, né, de alguma coisa, de alguma verba, ou patrocinadores para patrocinar esse transporte. Então eu vou buscar estratégias de acordo com o meu cenário, né? Por isso que a gente está falando aqui de cenário. De acordo com o meu cenário, eu vou buscar a melhor opção, né? Ou quem sabe, faltou uma aqui, né? O caixa do Ministério Infantil, a gente vai tirar esse dinheiro do próprio caixa, né? O caixa tem condições para pagar o transporte, para pagar os combustíveis, né? Caso a gente precise colocar combustível em uma situação ou outra. O caixa do Ministério Infantil tem condições de arcar com as mensalidades dessa van, desse ônibus, né? Desse transporte contratado. Eu sou um Ministério Infantil de uma igreja bem próspera financeiramente, então o caixa do Ministério Infantil tem condições de comprar um veículo para estar fazendo esse transporte. Então tudo isso vem aqui dentro das estratégias que a gente vai utilizar para providenciar o transporte.